Fala, fiel, bem-vindos a mais um vídeo no canal Analista Corintiano. Mais uma derrota do Timão, infelizmente, situação deplorável que se encontra o nosso time. Palmeiras 2, Corinthians 0, Allianz Parque, ontem pela 13ª rodada no Campeonato Brasileiro. 41 mil pessoas foram ao estádio do Palmeiras para ver o Corinthians mais uma vez sucumbir diante do seu rival, que a última vitória do Timão foi com o Silvinho ainda, né, que por sinal não perdeu para o Abel Ferreira, foi até o Allianz e empatou com o gol do Gabriel, e em Itaquera a gente venceu com aqueles 2 gols do Roger Guedes, né, incluindo aquele golaço no ângulo que ele fez. O Corinthians mais uma vez foi num 4-2-3-1, que já virou casual do Antônio, com Donelli, Gustavo Henrique, Kaká, Hugo, Léo Maná, Breno Bidon, Ranielli, Garro, Gustavo Silva e Wesley e Yuri Alberto. O Palmeiras foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Vitor Reis, Kaique Naves, Joaquim Piquerez, Fabinho, Zé Rafael, Estevão, Veiga, Gabriel Menino e Flaco Lopes. O Palmeiras bem desfalcado também pela Copa América, um jogo sem jogadores de peso, como o Richard Rios, que é um excelente volante que inclusive teve na mira do Corinthians e não veio. O Palmeiras foi a campo com, vamos dizer, um 4-2-3-1 também, mas segurava o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro ali, pela direita, e liberava bem o Piquerez. Mas o Palmeiras não é a nossa análise, não faz parte do nosso objetivo aqui. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians continua com os mesmos problemas, né? Como eu disse na última análise, no último vídeo, na minha opinião, o Corinthians não pode jogar com Garro, Coronado e Wesley juntos ao mesmo tempo, enquanto não tem organização. Se fosse um time que tivesse um meio campo muito marcador, com a marcação, pressão encaixada, tudo bem, você tem que correr riscos, né? Não é que jogadores de qualidade não podem jogar juntos, mas para isso acontecer tem que ter o mínimo de organização. E o Corinthians não tem organização, não tem encaixe nessa marcação, pressão em bloco alto, bloco médio. Não, todo passe, se o Corinthians for fazer isso, pode ver, todo passe entre linhas entra, quebra a linha, o Corinthians tem que correr para trás, corre errado, e é sempre um desespero. Então o Antônio entendeu isso e preferiu o Garro ao Coronado para jogar no meio, e colocou o Gustavo Silva na direita. Infelizmente o Gustavo Silva, quando ele entra no jogo, você pensa, ele tem que ser titular. Quando ele começa de titular, você pensa que ele tem que ser reserva. Há anos isso, desde 2020, a gente passa ano, sai ano, em algum momento o Gustavo Silva vai ser titular do Corinthians, é impressionante. Mesmo tendo passado o Willian, Roger Guedes, em algum momento vai ter o Gustavo Silva como o ponta do Corinthians. E essa saída de bola do Corinthians, o Antônio teve, como que eu posso dizer, a humildade de entender que o Corinthians não tem uma boa saída de bola, e colocou o time para dar chutão, né? Tentava às vezes a saída de bola, mas é aquela saída em U, né? Que o Silvinho fazia muito, que é inefetiva, que você sai com o zagueiro do zagueiro pro lateral, o lateral não progride, volta e fica esse U que acaba no chutão, né? E o Corinthians, para não ficar perdendo a bola ali, porque a saída de bola é deplorável, pode ver que na saída de bola o Bidon baixa bem mais que o Ranielli, e o Ranielli sobe porque não tem uma boa saída de bola. E o Corinthians conseguiu, dentro dessa estratégia do primeiro tempo de marcação, de entrega, isso não faltou, conseguiu nesses chutões ou numa ligação direta ao Wesley levar perigo ao Palmeiras. O Palmeiras pouco levou perigo no primeiro tempo.
a não ser um chute do Veiga que o Donelli soltou ali, meio estranho, mas dentro do previsível. O Wesley, que é a única arma que o Corinthians tem, foi muito perigoso, deu trabalho ali, principalmente porque o Estevão estava muito mal na recomposição, deixando o Marcos Rocha no X1 ali no mano a mano com o Wesley. E o Wesley, quando ele tem só um jogador para marcar ele leva vantagem. Ele não vem levando vantagem nos últimos jogos porque todos os times entenderam que tem que dobrar, triplicar a marcação nele e ele fica inexistente no jogo. Mas ontem ele teve muito espaço, principalmente pela ajuda do Estevão, que não estava muito boa, e o Marcos Rocha ficou perdido ali na marcação do Wesley. Então foi um primeiro tempo muito equilibrado, brigado, o Palmeiras sem muitas peças, não levou perigo. E no segundo tempo a gente voltou com o mesmo time, e foi por água abaixo a estratégia do Corinthians na falta do Ranieri, que é um absurdo fazer uma falta daquela, sabendo do potencial e da força que o adversário tem na bola parada, né? Com um cobrador como o Rafael Veiga, e quando tudo dá errado para um time e dá certo para o outro há tempos, né? O cara cabeceou a bola, desviou a bola de cabeça quase no chão, né? O Veiga chutou e desviou a bola, bateu na trave lá no mesmo canto do Donelli e acabou saindo o gol. E aí, um time sem confiança vai por água abaixo, o jogador já começa a pensar na tabela, no dia de amanhã, como que vai ser, se o técnico vai sair, se não vai sair, e no escanteio ali acabou. Pro Corinthians, bola parada. O Palmeiras, nos últimos derbys, a gente já tomou inúmeros gols desse tipo, e foi por água abaixo, mesmo com a expulsão do Veiga, que bateu lá no Garro por trás, ainda não adiantou nada, porque o Corinthians não tem agressividade. Um exemplo de falta de confiança do Corinthians, os laterais não tocam a bola para frente, o Maná principalmente ali não tocava muito a bola para frente. Quando tocou, o Mosquito teve oportunidade mano a mano com o Piquerez, ao invés dele ir para cima, né, no X1 ali, ele pode errar. Ele toca a bola para trás de novo e a bola volta para os zagueiros do Corinthians. Falta muita confiança, falta, no meu modo de ver, jogadas ensaiadas, trabalhadas. O trabalho do Antônio não é bom, vamos ser sinceros, não é bom. É muito triste, a situação é grave. Não sei o que vão fazer, se vai trocar o Antônio. Eu sei que o Corinthians precisa pontuar urgentemente. E ontem, pela primeira vez, o Antônio fez uma mudança tática, né, que se pôde ver. Toda vez que ele coloca o Pedro Raul, ele coloca o Pedro Raul e coloca o Yuri para a direita. Ontem ele tentou colocar o Pedro Raul e o Yuri como dois atacantes dentro da área, mas demorou a colocar o Bidu para atacar mais, para ter mais alas, né, e o Mateuzinho, que também entra sempre muito mal, sempre errando. O peso, a pressão talvez esteja muito grande nesses jogadores, e vem ficando difícil para o Corinthians esboçar qualquer reação, dentro de campo, fora de campo, sem o presidente falar, sem o Fabinho Soldado falar. Mas vamos às notas da partida, né? Vamos lá. Matheus Donelli, vou fazer uma média de notas de 0 a 10. Donelli não comprometeu, não fez nada. Algumas bolas foram no gol, ele teve calma, não teve culpa. Nota 5 pro Donelli. Mateuzinho entrou no segundo tempo, mas vamos falar primeiro do Léo Maná. Nota 5 também de 10, se dedicou na marcação, não entregou ofensivamente, mas ajudou muito na marcação com entrega. Na zona mista foi ele e o Donelli os únicos a falar, os únicos talvez que entendam um pouquinho o que é Corinthians, né? Então Maná 5. Kaká, firme na marcação, correto, sem erros, nota 6 pro Kaká, na média, né? E Gustavo Henrique é lento, não gosto do Gustavo Henrique como zagueiro, para mim não é zagueiro pro Corinthians.
ontem como capitão, até tenta dar uma moral ali pro time, mas nota 4 pro Gustavo Henrique. Hugo, nota 4, sempre na média, sempre mediano, mas o gol que ele perdeu também, um jogador que não consegue virar o pé para chutar cruzado, não é jogador pro Corinthians, né? Infelizmente, nota 4 pro Hugo. Ranieri, para mim, o pior em campo, uma lástima, horrível. Marcação frouxa, sem vontade, não sei o que está acontecendo. Já baixou, entrou com a meia baixa, já esse jogador preguiçoso. Para mim, jogador que joga com meia baixa é preguiçoso. Nota 2 pro Ranieri. Mosquito, nota 3, fraco no ataque, fraco na defesa, recomposição, muito mal, sem agressividade, fraco. Mosquito, nota 3. Garro, pela luta, pela entrega, vou dar uma nota 5, porque força muito passe, tenta segurar. Um time desorganizado, mas ele força muito, muito mal também. Mas pela vontade, nota 5 pro Garro. Bidon mais lúcido, 6,5 pro Bidon, fazendo o que não era para ele estar fazendo, carregar o meio-campo do Corinthians, né? Marcando, segurando bola, invertendo o jogo. Bidon, para mim, um dos melhores, né? Junto do Wesley, que também levou 6,5 para mim. O Wesley muito bem ontem, como eu disse no X1, um jogo que ele teve liberdade porque não tinha dobra no Marcos Rocha ali e ele passava com muita facilidade. E Yuri Alberto também, 5 pela luta de sempre, mas a que chegou, ele em vez de chutar cruzado, chutou igual o Hugo ali também, né? O Yuri tem dessas, né? Quando ele consegue chutar cruzado, ele finaliza bem, mas também tem dificuldade ali para virar o pé, nota 5 pro Yuri. E os que entraram, Mateuzinho, nota 2 para mim, sempre entra errando, entregando alguma coisa. Bidu, 5, entrou bem, com vontade, pela disposição, vai 5. Pedro Raul, mal nas bolas que chegaram para fazer a parede, nota 3 pro Pedro Raul. E Antônio Oliveira, nota 3, esqueci do Pedro Henrique, que entrou também com vontade, correndo, com disposição, nota 5 pro Pedro Henrique pela garra. É isso, fiel, a gente não tem muito o que fazer. Vamos ver se no dia de hoje tem alguma novidade enquanto ao comando do Corinthians. E uma coisa que me incomoda muito também é o sorrisinho do Antônio Oliveira na coletiva, a gente sem dormir, dormindo mal, e o cara na coletiva após um clássico que a gente perde, dando sorriso, é complicado. O Corinthians volta a campo quinta-feira na Neoquímica Arena contra o Vitória, e a gente vai estar aqui juntos fazendo mais uma análise, beleza? É isso, fiel, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai Corinthians sempre, sem desistir, tamo junto, é nóis.